Então, amiga, há quantos anos que a gente já se conhece, hein? Pois é, mais de 20 anos, né? Muito tempo. Pois é, e eu aprendi muita coisa com você, inclusive sobre nutrição. Pois é, você sabe que desde jovem, estudando astrologia, numerologia, há muitos anos atrás, né, mais de 50 anos atrás, eu sempre me interessei por astrologia médica, por astromedicina. Eu ficava fascinado em saber que cada signo rege uma parte do corpo humano. E a vida inteira eu sempre estudei, né, a saúde ligada à astrologia, ao autoconhecimento, né? E depois que eu fui para a Índia em 1980, 81 estudar o Ayurveda, a medicina tradicional indiana, e percebi que os médicos indianos também perguntavam para as pessoas a data de nascimento de cada um e o signo de cada um, né? Então eu fiquei assim maravilhado com isso. E se você pegar Hipócrates, o pai da medicina moderna, que ele fala, né? Faça do teu alimento o teu remédio e do teu remédio o teu alimento. E ele fala assim, o Vanderlei, que Hipócrita é um médico que não conhece astrologia. Essa é uma frase de Hipócrates, fundador da medicina moderna ocidental. Sim, pois é. Que incrível, né? Os astros fazem parte da natureza, né? E tudo que está inserido na natureza faz parte de nós, faz parte da nossa saúde, faz parte de todo o contexto, né, da nossa vida. Então, eu acho assim que você entrando, você se aproximando da natureza, você se aproxima de Deus, né? Você se aproxima do que é real, do que é importante para a vida. E nós estamos perdendo a nossa saúde justamente por esse afastamento que a gente tem da natureza e de Deus e da sabedoria que tudo isso tem, né? É, E hoje a gente está pagando um preço muito alto pelo excesso, né, por esse escapar, esse fugir, né, da natureza e dessa proximidade com a natureza, a gente se remete, né, às coisas de Deus, porque foi Ele que criou tudo tão perfeito, e aí o homem vem e estraga tudo, modifica tudo, em prol de uma ganância, em prol de pensamentos que nos levam a afastar de tudo, né? Que realmente exato. tem valor na vida. E uma delas é a saúde, porque sem saúde nós não temos vida. O que nós temos aqui nessa terra é tempo. E esse tempo é determinado pela nossa saúde, né? Quanto mais saúde nós tivermos, mais tempo de vida, mais tempo para trabalhar, mais tempo para tudo, né? Mais tempo para cumprir a nossa missão espiritual e assim por diante. Exato. E então, Vanderlei, o que que te levou a estudar nutrição depois dos 50 anos de idade? Pois é, eu acho que eu acordei um pouco tarde, como muitas pessoas que talvez estão nos assistindo ou vão nos assistir ainda, estejam nesse mesmo processo que eu estava, né? Eu era uma empresária, você me conheceu na época, inclusive me visitava na minha empresa, e como todo empresário, você está focado demais ali na questão ganhar dinheiro, no lucro, e aquela loucura, e você esquece das coisas essenciais da vida, né? Você acha que você chegou aqui na Terra para ganhar dinheiro, viajar, curtir a vida doidado, fazer coisas que te dão prazer, consumir alimentos que te dão prazeres momentâneos e que acabam com a sua saúde. E eu fui percebendo que ao longo dos anos, as coisas começaram esse tipo de coisa, essa loucura atrás de dinheiro, atrás de prazer, foi se tornando meu calvário, porque eu acabei ficando doente, eu acabei perdendo minha energia, inclusive para trabalhar, né? Sem saúde não tenho energia.
E a ficha foi caindo devagar, eu fui vendo que eu estava indo pelo caminho errado. Aí, já sem saúde, eu vendi a minha empresa, já tinha perdido a saúde não só física, como a saúde emocional, mental e até espiritual, né? Que uma coisa leva a outra. E então comecei a pesquisar sobre a minha saúde, né? Para recuperar a minha saúde, comecei a pesquisar, fazer vários cursos. E quanto mais eu me aprofundava, né, na questão da saúde, mais eu me encantava com isso. E quando eu comecei a aplicar todas essas coisas na minha vida, uma das coisas assim principais da minha falta de saúde era a intoxicação, porque o meio que eu vivia era muito tóxico, né? O ambiente era muito tóxico, então eu estava altamente intoxicada, cheia de metais pesados, de agrotóxicos, de todos os tóxicos possíveis, e isso aí destruiu a minha microbiota, inflamou o meu organismo, e isso automaticamente já me fez perder a saúde emocional, mental, né? E eu fui tendo um monte de problema, eu via fantasma em tudo, achava que todo mundo estava me perseguindo, que o mundo era injusto, sabe? Que Deus não me amava, que Deus não queria o melhor para mim. Então, era uma confusão, sabe? E juntou ali uma saúde, uma falta de saúde generalizada. E eu, graças a Deus, fui, né? Eu acho que uma das coisas que me salvou, eu falo que é meu auto-amor, a minha autoestima, que graças a Deus eu não cheguei a perder. Então, eu fui em busca de cura, né? E através da minha cura, da minha conquista, né, da cura física, eu consegui uma cura mental, emocional e espiritual. E a partir daí, todos aqueles valores que eu tinha foram aos poucos se modificando. E eu fui começando a ver o verdadeiro valor da vida. O tanto que era importante manter a minha saúde física, o quanto isso me proporcionava um despertar de consciência para uma vida melhor, uma vida com valores de verdade, uma vida sem dores físicas, sem dores emocionais, sem dores espirituais. E eu fui crescendo, fui galgando um degrau a cada dia, e quanto mais aprofundava nesses assuntos, né, de saúde física, mental, espiritual, mais eu me encantava com a nutrição, porque a nutrição é o que proporciona tudo isso para a gente. Porque uma coisa é consequência da outra. Quando você está bem nutrido, quando você está com uma saúde, um percentual de saúde alto, você consegue ter uma nova visão de vida, uma nova um novo equilíbrio, um maior equilíbrio emocional. E isso leva a um equilíbrio na parte espiritual também. E quando você tem bons pensamentos, quando você está, né, limpo de coisas, né, que te fazem mal, acaba isso afetando também a questão espiritual. Então, eu fui me encantando tanto com a questão da nutrição que, mesmo após os 50 anos, eu falei, vou fazer a faculdade de nutrição para poder ajudar as pessoas a terem essa experiência que eu estou tendo na minha vida. E aí entrei no curso, fiz o curso, hoje estou formada e cada dia me encanto mais, porque assim, é uma coisa muito ampla a nutrição, né? Quanto mais você pensa que sabe, menos você sabe, na verdade, tem muita coisa a ser estudada, por mais que eu estude muito, todo dia eu estou aprendendo, né? Então, eu acho, assim, que foi um despertar que me trouxe muitos benefícios. E eu quero passar, eu acho que minha missão de vida hoje é passar isso para as pessoas, passar um pouco da minha experiência e poder despertar nas pessoas a importância, né? O quanto a nutrição pode ser transformadora na vida da gente.
E eu lembro, Vanderlei, quando eu ia te visitar na sua empresa, que você administrava, né, super corrido, né, trabalhando muito, correndo para lá e para cá, e você ainda tirava um tempo para preparar uma boa comidinha, né? E muitas vezes você me convidava para almoçar junto contigo, né? E então, desde aquela época, a gente já percebia o seu interesse pela qualidade da sua dieta, da sua alimentação, da sua nutrição, né? Mesmo antes de você Sim, fazer a faculdade de nutrição, você já dava muito valor, muita importância para isso, né? Espontaneamente, sim, sim. naturalmente. A questão é assim, que eu sempre tive esse interesse, né? Sempre gostei de cozinhar, sempre tive esse interesse de comer uma comida melhor, mas o problema é que quando você não tem conhecimento, que era o meu caso, eu me alimentava de uma forma que eu achava correta, mas infelizmente não era. Eu fazia muita coisa errada e isso que destruiu a minha saúde, entendeu? Então, depois que eu comecei a estudar como que é os fundamentos mesmo da nutrição, foi que eu consegui realmente conquistar a saúde de verdade. Até então, eu vivia meio que na ilusão, né? Eu fazia comida lá na minha empresa, mas era uma comida cheia de agrotóxico, na panela errada, com a gordura errada, com o sal errado, entendeu? Então, como eu te falei, a nutrição é uma coisa muito ampla e muito, assim, com muitos detalhes, né, que você precisa estar atento. Por isso que é importante você procurar um profissional para te orientar nessas questões, porque às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa e, na verdade, a gente está acabando com a nossa saúde, né? E no mundo que a gente vive hoje, assim, é muito complicado você manter a sua saúde, porque a gente tem um bombardeio de tóxicos, de alimentos industrializados que nos oferecem todos os dias, de coisas às vezes que a gente... Eu, por exemplo, consumia milhares de sucos de caixinha. Na minha casa, o lixo todo dia saía um saco de 50 litros cheio de caixinhas, entendeu? Eu achava que o suco de caixinha era mais saudável do que o refrigerante. Na verdade, hoje eu sei que é quase a mesma coisa. E eu acho que muita gente ainda tem se engana pensando, né, que por consumir um suco vai estar melhorando a sua saúde, vai estar consumindo uma coisa saudável. E esse é um grande engano, né? Até vários colegas aí, vários médicos que estão aí, né, prestando informações de boa qualidade, estão sempre falando a respeito disso, né? Desembale menos e descasque mais. E é essa proximidade com os alimentos mais naturais que a gente precisa ter, né? Para prevenir um monte de doenças, inclusive, porque a maioria das causas das doenças, né, hoje, são provocadas por agrotóxicos, por metais tóxicos e todos esses tóxicos ambientais que a gente está exposto no nosso dia a dia. E, inclusive, os agrotóxicos foi tema do meu TCC, que eu achei importantíssimo a abordagem disso. A gente não tem uma noção ampla do que isso pode causar no nosso organismo. E realmente é uma coisa terrível. Então, o consumo de alimentos orgânicos é uma mudança de hábito que eu falo assim, que é essencial hoje para manter a nossa saúde, para prevenir doenças. Inclusive, nós temos comentado sobre isso nas lives anteriores, né? Que o Brasil, acho que é o país que mais usa veneno, né? Agrotóxicos, né? Sim, Defensivos agrícolas, né? Então, exatamente. Não, isso é tão assustador que a última pesquisa que eles fizeram, pesquisa oficial, pegando os agrotóxicos consumidos, né, no Brasil, dividido pela população, dá 5,7 litros por ano. Agora, imagina você pegar todo dia
vai dar o quê? Uma colher, no mínimo uma colher de chá por dia de ganho. Você pegar e ingerir isso todos os dias, o que pode causar no seu organismo? É um absurdo, né? E isso daí é uma consciência, às vezes eu falo para os meus pacientes, às vezes as pessoas questionam muito na questão do preço, né? Ah, o orgânico é caro. Eu falo, gente, quanto que vale a sua vida? Quanto Não, e vale o depois a seu tempo pessoa de vai vida? gastar tudo em exames médicos, em consultas, em tratamento médico, em Exatamente, clínico, em exatamente. hospitalização. Sim, eu Uma falo assim, que economia. a saúde é muito mais barata do que a doença, né? Porque além dela te causar dor, menos tempo de vida, você falta o seu trabalho, isso é perda de dinheiro também, né? Você não tem energia para praticar uma atividade física se você não tiver com uma saúde em dia, né? Então, uma coisa vai levando a outra, a esse processo de perda de saúde, né? E aí vem os sintomas que a gente chama de doenças. Então, você consumindo um bom alimento, um alimento de verdade, um alimento fresco, orgânico, tudo que vem da natureza, né, que a gente deve consumir, você vai estar aumentando a sua saúde e, consequentemente, evitando todos esses transtornos, inclusive transtornos para as pessoas que você ama, né? E hoje eu vejo, assim, pessoas idosas, por exemplo, que estão num nível de saúde muito debilitado, com vários sintomas, várias doenças, e colocam a família toda em sofrimento e deixando de viverem as suas vidas para ajudar aquela pessoa, né, que está ali doente. Eu acho isso daí uma coisa muito triste, né? Porque o ideal seria envelhecer com saúde, né? Se a gente se cuidar, com certeza dá para envelhecer com saúde e assim, até o final da vida, o doutor Lair Ribeiro fala, que a gente tem que apagar que nem uma lâmpada, né? Uhum. Sem doenças, sem nada. Chegou a nossa hora, apaga como uma lâmpada. Eu acho que dá para conquistar essa saúde, né? Inclusive, a vida inteira eu sigo o Dr. Larry Ribeiro, que foi o pioneiro, né, em nutrição funcional e nutrigenômica, né? E ele sempre falou para a gente se livrar das panelas de alumínio. Então já faz muitos anos que eu uso panelas de aço inox, né? Então aí já começa a contaminação, né? A intoxicação e envenenamento Exatamente. pelo alumínio. Exatamente. Começa por aí, porque às vezes a gente está até consumindo um alimento bom, pode até estar consumindo um alimento orgânico, mas cozinhando numa panela de alumínio, vai ser contaminado e não adianta nada, né? Então, são muitos detalhes, como eu falei, que a gente precisa estar atento. Aonde você cozinha, como você cozinha, o que você usa, né, para cozinhar. Os óleos vegetais também são uma agressão terrível, né, no nosso organismo. Esses óleos de cozinha aí, óleo de soja, óleo de canola, de milho, de girassol, tudo isso são óleos semi-hidrogenados que acabam provocando vários problemas no nosso organismo, inclusive placas de ateroma e outras coisas, né? Inflamações aí crônicas que a gente não sabe de onde vem. O sal Basta, também, eu falo que é muito importante. basta lembrar, né, que quando a indústria norte-americana começou a colocar no mercado os óleos vegetais, olha o que aconteceu com a saúde do norte-americano. Aí começaram os problemas de colesterol, arteriosclerose, hipertensão, né, infarto, derrame, Exatamente. aneurisma, AVC. Né? E olha o problema de obesidade, que seria o país de primeiro mundo, né, mais avançado cientificamente, tecnologicamente, mas é uma vergonha, um vexame em termos de saúde pública, né? Saúde, é verdade. É os E hábitos, né, os alimentos. lembrando da nossa água também, né, que está Sim, contaminada com excesso de metais pesados, né, como
o cloro, o flúor, né, que são um grande veneno. Exatamente. Tem Os mais nossos essa, né? lençóis freáticos estão todos contaminados com um monte, né, de contaminantes, inclusive os agrotóxicos, né? Porque vem a chuva e acaba isso tudo indo para os lençóis freáticos e automaticamente as nossas águas todas estão altamente poluídas, né? E a qualidade da água, bom, praticamente 75% do nosso corpo é água, né? Então a importância da água é assim fundamental para a nossa saúde. E às vezes a gente está consumindo uma água, por exemplo, eu falo água de torneira, passa por qualquer filtro e a gente já consome e acha que está consumindo uma água saudável. Isso é uma enganação total, é um engano, porque é muito complicado. Imagina pegar uma água que passa por um processo cheio de cloro, cheio de vários produtos, né? A água ali no depósito, né, já não tem nenhuma, assim, não é uma água pura, né? E depois que passa por esses processos, né, para purificação, entre aspas, acaba ficando pior ainda. E aí passa por todos os canos, todos os encanamentos da cidade, chega a nossa torneira e a gente acha que passa por um filtrinho e está tudo certo. Isso daí também é uma coisa que a gente precisa rever e é muito importante, né? A qualidade da água. E o pH da água também, né? O pH deveria ser mais alcalino. Sim, muito importante, porque o pH do corpo é em torno de 7,4, por aí. Uma água que geralmente chega às nossas torneiras, chega no máximo 6, né? O pH 6 é muito ácido e essa acidificação tem um impacto muito grande nas nossas células, né? Então, o consumo de uma água com pH neutro para alcalino é muito importante. Mais alcalino do que neutro, porque, na verdade, nós já estamos altamente oxidados, né? Já tem uma oxidação aí por vários componentes, né? Principalmente uma alimentação mais ácida que a gente consome diariamente, né? Quase ninguém consome só saladas e vegetais frescos e orgânicos. Então, tudo que você for consumir diferente disso acaba causando uma acidez no seu organismo. Então, a água pode te ajudar muito, né, em relação a isso. Inclusive, lembrando, né, que o povo está comprando muito essas garrafas de água natural, né, mineral natural, e que no rótulo está escrito o pH da água, né? E as pessoas esquecem de olhar, de ler o pH da água. Então, felizmente, nós temos águas boas no mercado, né, com pH acima de 7, né, e que é bem melhor porque é alcalino, e o alcalino fortalece o sistema imunológico. E as pessoas esquecem que os refrigerantes têm um pH muito baixo, né, ao redor de 2, 3, que é muito ácido, que acidifica o sangue, que enfraquece o sistema imunológico, como você comentou no início, né? E esses sucos e refrescos de caixinha é igual a refrigerante, o pH muito ácido, que acaba, destrói com o sistema imunológico das pessoas. E agora nós estamos numa época de frio, né, chegando o inverno, e que surgem os problemas de gripe, resfriadas, epidemias, problemas respiratórios, né? E esse é um fator, né? Então, eu gostaria que você falasse, explicasse, alertasse sobre isso, como que as pessoas podem fortalecer o sistema imunológico de forma caseira, de forma natural. Certo. Bom, o sistema imunológico, assim, a gente pode falar de uma forma ampla, que envolve muito a nossa microbiota intestinal, né? Esse é um ponto também que é muito pouco divulgado, né? As pessoas têm pouco conhecimento em relação a isso, mas é um assunto que deve ser bem estudado, bem
está, assim, claro na nossa cabeça, né? E hoje, se nós não tivermos uma microbiota bem regulada, a gente não consegue ter uma saúde imunológica, né? Um sistema imunológico fortificado. Mas, se for assim, para falar de uma forma mais simples, né, do sistema imunológico, eu falo assim que a questão respiratória é um dos pilares. Duas coisas que a gente precisa eliminar da nossa vida para melhorar o nosso sistema imunológico, uma é a água, que você já comentou, que nós falamos, né? A outra é a eliminação do açúcar das nossas vidas, porque o açúcar é extremamente, inclusive, aumenta a acidez do organismo, né? Eu acho o açúcar um dos grandes vilões. E quando se trata do sistema respiratório, que é o que a gente mais sofre nessa época, né? Quem tem um organismo mais debilitado, tem um sistema imunológico mais ineficiente, é a questão dos lácteos, né? Os lácteos, eles são extremamente inflamatórios para o sistema respiratório. Então, quem tem já essa propensão a um problema respiratório, sofre muito nessa época de mudança climática, é muito importante se habituar a diminuir os lácteos e, se possível, até cortar. Porque, infelizmente, a gente não tem enzimas que quebram a molécula de lactose, de caseína, que é a proteína do leite, e isso daí causa um transtorno no nosso sistema imunológico, principalmente essa parte respiratória. E, assim, como paliativos para diminuir os sintomas, eu sempre indico para os meus pacientes um chá de equinácea, um chá de flor sabugueiro, que é muito bom para essa parte, inclusive para prevenir, né, o desenvolver dos vírus, bactérias e tal, né? A equinácea, principalmente, é um antiviral bem interessante. E a alimentação, né? Aumentar o consumo de cítricos, né? De frutas cítricas, principalmente o limão, o própolis é excelente, né? Agora, se você tiver realmente esse problema recorrente, é interessante você fazer uma suplementação também. Tem que estar o zinco, por exemplo, em níveis bons, né? A vitamina C. Então, isso aí, cada caso é um caso. Eu falo assim, que cada paciente, cada pessoa é um organismo único, né? E o tratar da saúde tem que ser individualizado. Mas o básico seria isso, os chás, a vitamina C, né, com as frutas cítricas, e manter bons hábitos, né? Exercício físico, contato com a natureza, uma alimentação mais natural. Isso faz parte de poder aumentar o sistema imunológico. Interessante, Vanderly, que quando eu fui estudar na Índia o Ayurveda, a medicina indiana milenar, que é a mais antiga que tem, que é maravilhosa porque ela se baseia na orientação nutricional alimentar para cada pessoa, respeitando o biotipo de cada um, que se chama de Vata, Pitta e Kapha, que é ar, fogo e água, a pessoa magra e média e gordinha. E para o biotipo Kapha, que a pessoa tem retenção de líquido no corpo e tendência a engordar ou obesidade, eles proíbem os laticínios, porque eles dizem que o leite vaca, ele produz muito catarro, muito muco. E ele é da cor do catarro, ele é branco igual do catarro do muco. Então, para as pessoas que têm essa tendência, problemas de gripe, resfriado, sinusite, rinite alérgica, bronquite, asma, eles proíbem o uso de laticínios, né? Mesmo porque o leite de vaca que anda sendo vendido por aí no supermercado, nessas caixinhas, principalmente, já não é mais leite, né? Muito menos de vaca, né? E aí eles dizem que o leite, ele tem a propriedade de esfriar o estômago. Ele tem uma qualidade gelada fria, que cria na parede interna do estômago muco, catarro, que eles chamam de ama. Ama é veneno, toxinas.
Então, a pessoa Sim. que já tem esse biotipo, que já tem essa tendência a problemas respiratórios, se ela continuar ingerindo laticínios, que já não são mais laticínios, né, ela vai agravando, vai produzindo mais toxinas, mais veneno no próprio estômago, e o corpo reage através da náusea, do vômito, do enjoo, né? Então, e pela quantidade, pelo excesso de produção de coriza, de muco, de catarro. Só que a maioria dos médicos não sabem disso, porque na faculdade de medicina eles não foram treinados, educados em nutrição. Então, eles não sabem a grande importância da alimentação. Quer dizer, a pessoa, por um lado, está tomando remédios, antibióticos, anti-inflamatórios, e por outro lado, está se envenenando, se intoxicando, continuando ingerindo os laticínios. E ainda a medicina indiana diz que é pior se a pessoa ainda usar refrigerantes, sorvete, né, os sucos em caixinha, que agrava a situação, porque é açúcar puro, que vai virar em glicose. Né? Então é uma bola de neve, e se ainda por cima a pessoa ingerir chocolate, porque na medicina indiana eles dizem que o chocolate ataca a garganta diretamente. Quer dizer, para uma pessoa que está com tudo isso, ainda está tossindo, né, e ainda ingerir chocolate, e também porque os chocolates que estão aí nas prateleiras, no supermercado, pouco cacau tem. É mais menos tem é cacau. E ainda por cima leite, laticínios, que não são leite, na verdade. Né? E o povo não sabe disso. Né? Os próprios médicos não orientam, nem os pediatras. Quantas crianças andam ali sofrendo de bronquite asmática? Né? Eu lembro quando eu estive ensinando meditação em 87 para a Polícia Militar em Salvador, na Bahia, nós ensinamos meditação para 7.000 homens da Polícia Militar e Polícia Civil, e tinha lá um oficial cuja criança pequena sofrendo de bronquite asmática crônica, né? Aí eu disse assim para ele, eu posso fazer só uma pergunta? A mãe dessa criança dá para ela chocolate? Ah, sim, dá chocolate todos os dias, aquele chocolate em pó, né? Eu disse, tá explicado, né? E ainda com leite, né? Nossa. Eu disse para ele, pai, por favor, retira o leite e o chocolate por um mês, depois você me fala. Aí depois ele veio me agradecer, ele não sabia como me agradecer. Quer dizer, o médico foi treinado para receitar remédios, né, antibióticos, né? Mas não sabe, não entende nada de nutrição. E aí é que acontece a derrocada da saúde, porque o antibiótico, além de tudo, destrói a microbiota intestinal, e o médico esquece de, depois de dar um antibiótico, dar um probiótico. E isso daí vai só aumentando as doenças. Aí de uma doença respiratória se transforma num câncer, num problema cardíaco e todos os outros causados por uma falta de uma regulação da microbiota, né? E o legal é que você fez especialização em nutrição funcional e nutrigenética, né? Nutrigenoma. Isso. Eu achei assim que o mais importante, né, os braços aí mais importantes da nutrição são justamente essas, porque a gente tem que entender como que funciona o nosso genoma, né? Como que a gente pode auxiliar o nosso genoma, identificando possíveis gatilhos, né? Fazendo uma nutrição mais direcionada para evitar certos problemas causados por algum gatilho genético, né? Então, nutrindo o nosso genoma, a gente consegue manter a saúde apesar desses gatilhos. E a nutrição funcional, porque realmente cada caso é um caso e a gente tem que usar, né, os recursos nutricionais que a gente tem para determinadas situações, né, para determinados sintomas. Então, por isso que eu falo que assim, a nutrição é uma coisa muito individualizada, né? É muito importante a gente fazer essa
individualização para que as pessoas consigam realmente recuperar a saúde e prevenir doenças que são dela, né? Que são uma coisa de cada um de nós, cada corpo, cada organismo é único, né? Nós somos seres únicos. E interessante, Vanderlei, quando eu estive na Índia, o que me chamou a atenção também, e aqui convivendo com os médicos indianos, aqui no nosso projeto do Hospital de Fitoterapia Ayurvédica e de Medicina Alternativa, que foi fundado em 1987, e por isso eu me mudei para Goiânia para poder assim contribuir nesse projeto, na implementação desse Hospital de Medicina Natural. Então, Goiânia, você vê, é uma cidade única, né, que tem um Hospital de Medicina Natural, de Medicina Integrativa, desde 1987, né, oferecendo à população homeopatia, acupuntura, fitoterapia, reiki, yoga, meditação, tudo isso, né? E então é incrível, né? É fantástico. E vendo a pessoa como um todo, de forma integral, holística, né? E aí eu lembro também novamente do Dr. Leire Ribeiro, que foi pioneiro, em que ele recomenda o uso, a suplementação com a vitamina D, que é a vitamina do sol, né? Mesmo que a gente tome banho de sol, ainda a gente fica carente. E eu tenho usado há muitos anos a suplementação da vitamina D, e é fantástico. Além da vitamina C, do zinco, né, como você falou, sim, eu uso diariamente a vitamina D, que tem que ser bem preparada, manipulada, né, e meio oleoso, lipídico, né, para melhor absorção. E o Dr. Cícero Coimbra, né, que é o doutor em vitamina D no Brasil, ele diz que a maior pandemia... É um pesquisador fantástico, já descobriu assim, a melhora de várias doenças através da suplementação de vitamina D. E muito importante que você se especializou na saúde do intestino grosso, na saúde intestinal, né? Que você tem falado que hoje você sabe que, na verdade, o primeiro cérebro não é o segundo, né? O primeiro cérebro é o intestino grosso. Exatamente. Onde são produzidos os neurotransmissores da felicidade, né? Da saúde mental. Exatamente. É isso que eu falei, da saúde mental. Porque quando você recupera, quando você nutre o seu organismo, recupera a sua microbiota intestinal, você adquire também essa saúde mental através desses neurotransmissores que são importantíssimos e que você não consegue produzir se você não tiver um intestino, né, com a microbiota regulada, com a permeabilidade certa, porque o nosso intestino ele tem uma permeabilidade para absorver os nutrientes, mas o excesso de permeabilidade causa transtornos terríveis na nossa saúde. Então, se a gente não tiver um intestino funcionando certinho, e muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu vou ao banheiro uma vez por dia e tá tudo certo. E essa questão de ir ao banheiro ou não ir é uma questão bem, sabe, assim, bem questionável, porque às vezes você está indo ao banheiro 1 ou 2 vezes por dia, mas a qualidade das suas fezes não são boas, entendeu? E isso mostra muito, a nossa saúde toda mostra que o nosso intestino não está bom, né? Eu falo assim, que a nossa saúde começa pela boca e termina no intestino, né? Porque esse sistema digestório, ele faz toda a diferença na nossa saúde. O que você ingere e o que você absorve é o que você é a saúde que você tem, né? E um dos problemas hoje em dia mais graves, Vanderlei, que eu tenho percebido, é a síndrome da fadiga crônica. As pessoas se sentindo muito cansadas, sem energia, sem disposição, sem vitalidade. Porque, como você falou, elas até comem, mas não conseguem absorver os nutrientes do que ingere, né? E devido ao desequilíbrio da permeabilidade intestinal, né, como você disse, né? Isso, exatamente. Às vezes você muda
vai no nutricionista, ele te passa uma dieta boa, você começa a consumir aquilo ali, mas não tem resultado, sabe? O resultado é muito baixo, porque você já está com a sua microbiota super desregulada, já está com o seu intestino todo perfurado ali, está passando toxinas o tempo inteiro para o seu organismo, o epitélio intestinal está todo comprometido e isso aí causa uma inflamação crônica no organismo todo, inclusive a nível neuronal, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não tem como ter uma saúde de verdade, eu falo que nem física, nem mental, emocional, se você não tiver uma saúde intestinal. Isso daí é milenar, isso daí que, na verdade, Hipócrates já falou, toda doença começa no intestino. Essa é uma frase de Hipócrates, né, o pai da medicina. E isso daí não é levado a sério. Hoje que nós temos alguns estudos que estão abrangendo mais isso, e estão se aprofundando mais. Hoje, graças a Deus, temos muitos artigos científicos a respeito, muita matéria. No próprio Brasil, hoje tem uma equipe de médicos da USP, que tem um instituto aí que eu sigo, que é muito importante. Eu acho até que, se alguém tiver disponibilidade de tempo aí para ver outros vídeos do Instituto Wilson, que são médicos da USP, que são pesquisadores dessa área do intestino, da microbiota, e eles fazem umas pesquisas fantásticas, né, que deixam bem claro a importância da microbiota, né, assim, testes em camundongos mesmo que eles fizeram, que eles transplantaram fezes de um camundongo com a microbiota intacta, boa, né, para um que não tinha, um que estava doente, e esse camundongo se recuperou assim, em tempo recorde de uma série de problemas, inclusive de problemas comportamentais, né, animais aí com sintomas de depressão, de pânico e uma série de problemas relacionais aí que eles fizeram a pesquisa, né? E a obesidade também, fizeram, né, uma suplementação de probióticos em ratinhos obesos e não fizeram em outros ratinhos. E eles viram que com a suplementação de probióticos, com a regulação da microbiota nos ratinhos obesos, eles conseguiram ficar num peso normal, entendeu? Então, a microbiota está relacionada a todos os problemas de saúde, né? Através da regulação da nossa microbiota, através de uma nutrição, né? Porque para regular essa microbiota, nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma boa alimentação, um bom consumo de água, o corte desses alimentos altamente inflamatórios, né? Que acabam destruindo o epitélio intestinal, que são o açúcar, em primeiro lugar, o leite. Hoje, o excesso de glúten que tem no nosso trigo, que infelizmente não é o trigo de antigamente, né? Tudo isso está destruindo a nossa saúde através da microbiota. E hoje eu vejo assim como a principal coisa a ser consertada para poder consertar todo o contexto de saúde. E quando a gente pega a medicina oriental, asiática, a medicina chinesa, a medicina védica indiana, há séculos, né, eles utilizam a lavagem intestinal. Dentro da medicina ayurvédica tem o Panchakarma, que é a terapia quíntupla purificatória para detox. Detox profundo, né? Imagina, Vanderlei, em 1981, 82, eu estava dando cursos, palestras de Ayurveda no Rio de Janeiro, nas academias de yoga, ensinando as pessoas a fazer lavagem intestinal, que eu aprendi na minha infância, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com meus pais, que lá era tradicional, né? Fazer a lavagem caseira intestinal, né? Fazia parte, inclusive na mudança das estações, né?
Isso aí era uma prática antiga que infelizmente se perdeu ao longo do tempo, né? E vai falar isso hoje com as pessoas, né? Até com certos médicos assusta, né? se assustam, sendo que era uma prática caseira, normal, natural, tradicional, milenar, né? Então, dentro da própria medicina ayurvédica indiana, se faz a lavagem estomacal, se faz a lavagem intestinal, se faz massagens especiais, o uso de chás, né, como principalmente o gengibre, nessa estação do ano, porque os temperos se tornam remédios, né? Então, muita gente não sabe que a cozinha se transforma numa farmácia. Se você souber... Exatamente. A nossa cozinha tem que ser a nossa farmácia. O certo é isso. Então, a medicina indiana ayurvédica diz que nessa época do ano a gente tem que tomar os chás com alimento fogo, que são picantes, né? Como gengibre, açafrão, esquentam o organismo, cominho. E eles dizem que isso reacende o fogo digestivo, chamado Jataragni, que queima o muco catarro, né? Então, quando a pessoa tem, vamos dizer assim, na nossa linguagem científica moderna atual, né, da bioquímica atual, quando a pessoa tem pouca produção de ácido clorídrico, porque o ácido queima, né? Então, se a pessoa ingere açúcar refinado, se ela ingere laticínios, né, que são frios, ou sorvete, apaga o fogo digestivo, o Jataragni, ou seja, apaga ou reduz a produção do ácido clorídrico, que é o que digere, é a primeira fase da digestão depois da salivação na boca. Então você vê que a medicina moderna, a nutrigenômica, a nutrição funcional, está em perfeita harmonia com a tradição milenar das medicinas antigas, tradicionais do Oriente, né? É a mesma verdade, né? Só que numa linguagem diferente, né? Exatamente. Mas a verdade a nutrição funcional, a medicina, a gente chama de medicina integrativa, ela pega justamente essa pegada das ciências, das medicinas milenares, né, que é medicina ayurveda, tem mais de 7 mil anos, medicina chinesa tem mais de 5 mil anos, medicina germânica e outras, é um compilado de todas essas ciências aí, essas medicinas que proporcionaram saúde há milhares de anos e hoje a gente está resgatando isso, né? Porque a medicina moderna, infelizmente, assim, claro que ela tem o papel dela, né? E se você tiver uma emergência, se tiver um acidente, qualquer coisa, você precisa realmente de um socorro, de uma tecnologia, né, da medicina moderna, mas o que te mantém saudável é a medicina tradicional, né? A medicina integrativa que trata a causa e não o sintoma, né? Igual a medicina moderna que trata sintoma e não trata a causa. Então, nós precisamos ficar atentos a isso, de sempre procurar tratar a causa para eliminar o problema, para realmente curar, né? Porque se a gente só passar um remedinho, aquilo ali vai cortar a dor na hora, mas depois a doença vai continuar do mesmo jeito e vai se agravar mais ainda, né? Porque além de você estar tomando um remédio e vai só ser um paliativo, esse remédio tem um custo muito alto. Se a gente for ler as bulas dos remédios, a gente se assusta e não toma nunca, porque é um absurdo, né? É muito, assim, um ataque à nossa saúde também, né? Às vezes são necessários, mas que são altamente prejudiciais à nossa saúde, são, né? Você cura ali, elimina um sintoma, mas causa vários outros sintomas, vários outros problemas no seu organismo que ficam ali, às vezes até escondidos, e com o tempo vai sendo
cidade, a livraria vai aparecer. Então tem que ter muito cuidado com isso. E se as pessoas quiserem entrar em contato contigo para ter uma orientação nutricional, porque o que eu acho muito bacana é que você fez nutrição funcional e nutrigenômica, né? Então isso é fantástico, porque é o maior avanço em termos de nutrição, de orientação alimentar correta, né? Sim. Inclusive o Dr. Léo Ribeiro, ele é nutrólogo, né? Que é o mestre, o pioneiro, ele foi pioneiro no Brasil, né? Nessa área. Então, como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo, Vanderly, para ter uma orientação correta, adequada? Bom, através do Instagram, né? No Instagram tem os meus contatos, que é Nutrilili Rocha, né, que é o meu apelido, que eu uso profissionalmente mais, as pessoas me conhecem mais como Lili Rocha. Então, o meu Instagram é Nutrilili Rocha e o meu telefone para contato, meu WhatsApp é 983436000. Mas aí tem que acrescentar 62 o DDD, né? É 62 o DDD, exatamente. Repete aí o número, por favor. É 62 98343 6000. E uma curiosidade aí do pessoal, como é que você prepara a comida? Você usa que tipo de gordura? Eu uso gordura, banho de porco, gordura de porco, né? O que você recomenda? Fernando, eu recomendo mais o óleo de coco, mas o óleo de coco tem um porém, que é a questão do gosto, né? Para certos alimentos não tem uma combinação boa. Então eu costumo fazer uma mistura, eu mesmo uso geralmente uma mistura de manteiga ghee, óleo de coco e um pouquinho de banho, porque aí fica uma combinação bem, um sabor bem agradável, serve para todos os pratos, né? E é assim, um conjunto de gorduras saudáveis. Interessante que hoje os nutrólogos estão recomendando o ghee, a manteiga indiana, a manteiga de garrafa, ou manteiga clarificada ou purificada, como o melhor alimento para os neurônios, para o cérebro, né? Sim. Sim, é verdade, porque o ghee, ele tem os ácidos graxos de cadeia curta, cadeia média, né, que auxiliam na baía de mielina, né, que são ali a parte dos neurônios que fazem as sinapses. Então, isso melhora. Inclusive, já houve pesquisas que pessoas que usaram óleo de coco e a manteiga ghee que melhoraram casos de Alzheimer e outras doenças degenerativas cerebrais. Então, realmente são gorduras assim, muito boas para a nossa saúde, inclusive na questão do intestino. Esse tipo de gordura também é importantíssimo para a recuperação do epitélio intestinal, ajuda também a proliferação de boas bactérias, né? Elas acabam sendo alimentos também das bactérias boas, né? Então, esse tipo de gordura são essenciais para a nossa saúde também. E qual tipo de sal que você recomenda? Fora o sal. Eu recomendo sal marinho integral, Fernando. Antigamente a gente ficou meio que iludido com o sal rosa do Himalaia, só que o pessoal, assim, infelizmente, no mundo de hoje só se preocupa com lucros, né, com dinheiro, e isso daí está trazendo muito produto fake aí no mercado, né? E o sal rosa sofreu, né, essa alteração aí, o pessoal está atingindo o sal comum e vendendo com sal rosa, então acabou prostituindo o mercado do sal, né, esse sal rosa. Infelizmente a gente já não sabe mais qual que é o legítimo, qual que não é, e fica difícil de analisar, então já não estou nem indicando mais. Então prefiro o sal marinho integral lá do Rio Grande do Norte, né, e esse pelo menos é um sal mais confiável. Eu pouco usei o sal rosa do Himalaia, eu nunca acreditei
E por causa dessa falsificação, né, que o pessoal visa mais o lucro do que a saúde, né? É terrível. Exatamente. E assim, no meu canal do YouTube, tem lá a explicação, o vídeo, como é que faz o guia manteiga de garrafa, a manteiga clarificada, a manteiga indiana, né? Porque tem que saber fazer também, né? Os indianos aqui recomendavam fazer sem sal, né? Você comprar 1 ou 2 tabletes de manteiga sem sal e botar na panela de cerâmica ou de aço inox, né? Nunca usar alumínio. Aí você vai embaixo, em fogo baixo, em banho-maria, você vai derretendo a manteiga e depois de uns 10, 15 minutos ela separa aquela borra, né, aquelas toxinas. Sim. E, Aquela espuma por cima ali também, você tira. e todas as toxinas vão sedimentar no fundo da panela, né? E depois você Sim. e põe no vidrinho limpo. E é interessante que ela fica tão limpa, tão purificada que não estraga. Mesmo mantendo fora da geladeira, né, Sim. ela não estraga se o vidro for bem esterilizado, bem limpo, né? É incrível. E se recomenda pelo menos o uso de 1 colher de chá por dia, né, de ghee, junto com a comida. Inclusive na medicina indiana ayurvédica, eles dizem que o ghee ele é tridosha, ele equilibra vata, pitta e kapha, além de ajudar a boa digestão e além de ser o melhor nutriente para o cérebro, para os neurônios, né? Sim. E ele tem um potencial anti-inflamatório também, é importante. Muito bom. Então, Vanderly, eu agradeço muito a sua disponibilidade de tempo de estar aqui conosco hoje nessa live do Instagram e vou te convidar mais vezes, né? É um Porque prazer, Fernando. Eu que a nossa missão, agradeço pelo convite e sempre que você, assim que você tiver disponibilidade também, a gente combina e toda vez que eu puder participar, com certeza. mesmo porque, como a gente falou no início, nós somos velhos amigos, né? E sabemos que a nossa missão é essa, né? Compartilhar tudo de bom que a gente aprendeu ao longo dessa vida, né? Com as pessoas, porque não tem sentido a gente guardar só para nós, né? Tudo de bom que a gente aprendeu, né? Para nossa boa saúde. E como você falou, principalmente para a prevenção, né? Sim, E a saúde começa pela boca, né? sim, Pela boa é verdade. e também É pela boa, verdade. pela boa respiração, né? Então, quando a gente pratica meditação, nas aulas, nos cursos de meditação que eu dou, a gente começa com o pranayama, a respiração do yoga correta, né? Que a maioria das pessoas não sabe respirar, né? Sendo É, que junto com o ar nós nos nutrimos de prana, energia vital, né? Que também tem no alimento, na comida, né? sim, E a vantagem aqui em Goiânia é que nós temos, né, o mercado que oferece alimentação sem agrotóxico, né, os orgânicos, é. né? Graças a Deus, nós temos uma feira que eu falo assim, que é uma bênção a gente ter esse acesso à feira orgânica no Mercado da 74, no sábado de manhã, começa às 3 horas. Essa feira é uma, assim, eu falo que o meu plano de saúde, meu plano de saúde é a feira, porque lá eu encontro tudo que o meu organismo precisa para manter a saúde. Graças a Deus, há muitos anos que eu não tenho nenhum tipo de problema de saúde. Inclusive, na live anterior, eu convidei José Ricardo Borras, que foi um dos fundadores da Associação dos Produtores Orgânicos, né? E que é um bioterapeuta também, e que se baseia na orientação alimentar, em primeiro lugar, para a gente ter uma boa saúde. E ele sempre faz parte lá, está sempre lá no mercado, né? Então, Goiânia é realmente uma cidade privilegiada hoje em dia. Então, um grande abraço, muito grato, Vanderly, pela sua participação e voltaremos. Grata eu a você e a todos que participaram. Abraço a todos. Um Boa abraço, tudo saúde a todos. bom. Namastê.